Sejam bem-vindos a mais uma edição ao nosso espaço dedicado sobre o Sporting Clube Portugal, hoje mais em formato de balanço. Ao longo deste programa vamos analisar aqui a época, vamos olhar para o trabalho da equipa técnica, os desempenhos desta equipa e, claro, vamos perceber aqui o que é que o Sporting pode ambicionar para o futuro. Portanto, João, saudações leoninas, viva o Sporting e, portanto, vamos começar então o nosso programa. Olá, boa tarde a todos. Saudações leoninas. Pá, sim, o último programa da época, o balanço. Acho que o balanço da época, a única coisa que eu concordo no discurso do Presidente é que existiu uma época até à final da taça e uma época após a final da taça, porque até à final da taça a época pode-se considerar positiva, porque o Sporting garantia o segundo lugar, garantia a entrada direta na Champions, ou a presença na Champions League, depois a entrada direta foi uma consequência de algo que aconteceu que não dependia de nós, uma participação muito acima da média na Liga dos Campeões, e depois todos nós esperávamos que a época ia terminar com a conquista de um troféu da Taça Portugal, onde de facto nós éramos extremamente favoritos e com a possibilidade de participar logo na abertura, no primeiro troféu da nova época. Não foi possível acontecer, por isso eu pessoalmente não consigo considerar a época positiva. Portanto, o meu balanço, infelizmente, é que a época foi negativa e se calhar só não foi tão negativa mesmo pela participação muito meritória na Liga dos Campeões. Acho que dignificámos e muito o futebol português e o nosso grande Sporting, porque senão seria uma época ainda mais negativa. Paulo, eu vou passar a bola para ti, até porque eu vou recolher aqui uma sensibilidade de alguns sportinguistas. O João, no caso, já abordou a visão dele, que é há uma temporada com este fim da taça em que o Sporting literalmente acaba por dar de borla mais um troféu a um dos nossos rivais, mas há uma outra ligação que eu tenho visto muito, ou tenho ouvido muito os sportinguistas a fazer, que é o João, no caso, optou por essa via, mas, por exemplo, há uma outra lógica de que existe uma outra temporada a partir depois e antes do derby, entre Sporting e Benfica. Tu acreditas que também consegues fazer essa ligação ou tu vais mais na visão do João e porquê? Mas primeiro cumprimentar-vos, Hugo, Francisco, João, cumprimentar todos os que verão ou escutarão o programa nas plataformas em que ele ficar disponível, quer seja no YouTube ou no Spotify, para já é isso, não é? Uh, Pronto. Não vou nem numa nem noutra, honestamente. Eu acho que a nossa, ou melhor, concordo com as visões, mas tenho uma diferente. Para mim, esta época foi sempre um eletrocardiograma, mas não, por exemplo, ao exemplo daquilo que foi o ano passado. O ano passado nós vivemos muito esse aspecto do eletrocardiograma com altos e baixos, mas sempre a nivelar esse eletrocardiograma com pulsações altas. E este ano fizemos um bocadinho ao contrário. Vivemos um bocadinho também nestes altos e baixos, se calhar não tão constantes quanto o ano passado, mas nivelados por baixo. As pulsações, entre aspas, eram mais lentas, eram menos impulsivas, porque nós andámos sempre atrás. Nós partimos sempre atrás de tudo. E daí eu percebo a conclusão que o João tirou do Presidente, e até concordo, eu também não discordo dela. Percebo quem diz que há uma outra parte da época a seguir ao derby, porque a seguir ao derby perdemos as hipóteses de ser campeões. E lá está, nós andámos naquele eletrocardiograma, ali sempre a tentar manter-nos vivos em relação ao título e não conseguimos nesse jogo, definitivamente. Mas eu acho que foi muito mais do que isso. E, e é uma época, em jeito de balanço, que estamos a falar em balanço, negativa. Não é um negativo a 100%. Acho que aquilo que acabava por ser negativo nas outras épocas foi a única coisa positiva desta, que foi precisamente quer a participação na Champions, quer o facto de termos conseguido o apuramento direto para a Champions, aí não tendo o mérito próprio de ficar em segundo lugar, mas não por mérito próprio o apuramento direto, as circunstâncias assim evitaram,
com a vitória do Aston Villa na Liga Europa e o consequente quarto lugar do Aston Villa na Premier League. Agora, em termos caseiros, domésticos, chegamos a ser métrico muito aquém daquilo que eu quero e que acho que nós todos queremos que sejam os atores do Sporting. Hugo, no teu ponto de vista, esta época acaba por ser ruinosa, ou tu acreditas que foi uma temporada abaixo das expectativas que nós tínhamos para o Sporting? Acho que o Ruinoso é sempre muito forte. O Ruinoso acho que é muito forte. Não é? Obviamente, claramente abaixo das expectativas. Uma frustração, uma revolta muito, muito grande, obviamente, por o grande principal objetivo da temporada, que era o tricampeonato. Nós não o conseguimos. Tivemos... Não é que nós não o conseguimos, é que nós nunca estivemos em posição de o ganhar. Ou seja, nós nunca passámos períodos no primeiro lugar, no primeiro posto. Depois também perdemos uma final ganho, porque e o que me custa daquela final, não querendo entrar nela, é que de 10 jogos que disputássemos com o Torriense naquelas condições, com aquele comportamento, nós se calhar perdemos 7 a 8. Isso para mim tem que ser sempre inaceitável. Mas acho que a temporada do Sporting fica marcada por um Sporting de cirurgião. E quando eu digo Sporting de cirurgião, o Sporting abriu uma cirurgia, como se fosse um cirurgião. E em vez de pegar num bisturi, o Sporting pega numa faca, cortar o pão. Porque o Sporting comete inúmeros erros de casting, desde já apostas falhadas no mercado, desde depois que nós conseguimos uma proeza. Eu acho que o Sporting fez uma temporada de proezas. Primeira proeza de entrarmos numa final, parecia que estávamos a jogar o primeiro jogo da pré-temporada, que o resultado não interessava. Segundo, porque erramos muito em contratações porque quisemos errar. Porque numa temporada em que se traz jogadores com o perfil de Kosciuszko e com o perfil de Faia, com o perfil de Mangas, é pedir para errar. Porque tu vais acertar se calhar 1 de 4, e a verdade é que nós trouxemos 4 e conseguimos se calhar não acertar nenhum. Porque fizemos demasiadas apostas num clube que se calhar tem um contexto onde fazer apostas podes fazer uma, não 4, numa temporada em que tu queres ganhar no tricampeonato. E a outra proeza, que para mim é a proeza maior, no mau sentido, é que conseguimos renovar com um treinador para 3 semanas depois, ou 2 semanas e meia depois, temos o cargo dele a ser discutido. De entrar em 26, 27, com muitas suspeições e se calhar vamos ter que corrigir aqui muitas coisas. Por isso foi marcado por essas proezas na negativa. A verdade é que mesmo assim eu não consigo convocar com ruinosa, porque prestação europeia, muito acima da média, e principalmente aquilo que tem sido a postura do Sporting neste século na Liga dos Campeões Europeus. E claro, também porque o segundo lugar, eu não posso colocar isso como ruinoso, sendo que obviamente temos 3 equipas de grande força em Portugal. Nós não fomos a melhor, mas também não fomos a pior, por isso vou ficar aqui com um ok no campeonato. Na Taça de Portugal para mim é horrível, porque a partir do momento não me interessa que chegamos a uma final, porque a forma como perdemos a final destrói para mim todo aquilo que pudesse ser uma hipotética vitória. A forma como perdermos é mesmo... Epá, eu acho que desportivamente é dos piores momentos do Sporting, porque acho que aquilo é tudo aquilo que eu não quero no clube, desportivamente. Paulo, no caso, o Hugo tocou aqui num ponto, e só para encerrarmos este assunto aqui, que é a posição do Rui Borges. Tu acreditas que neste momento, e apesar do Presidente já ter dito que não, que o Rui Borges é o treinador dele, é o treinador do Sporting, e que o Rui Borges será certamente e garantidamente treinador do Sporting na próxima temporada, mas estou olhando para todos estes factos, olhando para tudo aquilo que aconteceu na temporada, as experiências, as apostas falhadas, os últimos resultados, o falhar de objetivos. Tu achas que o Rui Borges entra nesta nova, ou que vai entrar nesta nova temporada fragilizado, ou devido ao Sporting ter renovado o contrato, achas que deu-lhe assim um balão de oxigênio para a próxima temporada? Não, acho que entra muito fragilizado, porque se tem ganho a taça após uma renovação e lá está no mesmo dia em que até conquista algo que é importante para o clube, que é o acesso direto à Champions League, podia ter entrado com um elan na próxima época, mesmo não tendo ganho títulos mais importantes que a Taça de Portugal. Agora, ao não ganhar a Taça de Portugal, fica fragilizado. Nós temos inúmeros exemplos que já aconteceram, não connosco, connosco também aconteceram, mas a uma escala menor, mas que aconteceram até com os rivais. E
eu temo que uma má entrada, uma entrada em falso na próxima época, que possa essa facilidade do Rui Borges estar seguro não seja assim tão linear e que seja o primeiro a pagar, até porque, e para terminar muito rápido, dizer que o Frederico Varandas, na intervenção que teve, criticou muito a postura dos jogadores. Agora, esta abordagem que está a ter ao mercado é o mesmo que estar a dizer: estão aqui, são teus, não te queixes agora, mostra o que é que vales. Isto é o que eu estou a ler do que se está a passar e tenho algum receio que as coisas não corram assim tão bem, mas pronto, isso é fazer futurologia e será lá mais para a frente. João, e do teu ponto de vista? Sim, eu concordo com o que o Paulo está a dizer. Eu acho que a única forma, eu concordo com tudo que o Paulo disse e com o Hugo. Eu acho que a única forma que nós temos de contrariar estas dúvidas que ficaram no ar é de facto um mercado que não tenha nada a ver com os mercados como o Hugo acabou de falar da época passada, desta época que terminou. Portanto, tem que ser um mercado muito melhor e tem que ser um arranque de campeonato em que o Sporting entre e que começa a ser dominador e as dúvidas dissipam. Como o Paulo referiu e bem, não há mal nenhum em falar, mas o rival da segunda circular, o Benfica, nas duas últimas épocas, os treinadores, um deles foi despedido no dia em que fechava o mercado, e a época passada Bruno Lage foi despedido também a seguir a uma derrota com o Karabakh para a Liga dos Campeões, portanto também ali em setembro. Portanto, não é isso que nós queremos para o nosso Sporting. E isto tinha sido resolvido, acho eu. Os problemas se calhar mantinham, os problemas que era preciso rever na questão do sistema e da forma do Sporting atacar e defender de Rui Borges. O mercado também tinha que ser revisto, o problema das lesões tinha que ser revistos, isso tinha que ser tudo revisto. Agora, eu acho que o ar, digamos assim, que se respira em Alcochete no dia 1 de julho, no dia da apresentação, iria ser diferente. Era só isso. Ora, muito bem. Antes de avançarmos para o nosso raio-x, pedi só aos nossos membros que estão lá em casa dizer que o nome para este programa está em votação. Sporting Entre Linhas, Defesa A4, Leão à Lupa e Visão de Leão são os nomes escolhidos para estar nesta votação. Basta votarem e depois no futuro os membros do Defender o Sporting vão decidir qual é o nome para este podcast. Portanto, aqueles que não são membros têm uma boa solução, é um ótimo momento para se tornarem membros do Defender o Sporting e poderem votar. Terminando, pedir à malta que está lá em casa, deixar o like, subscrever, carregar no like que ajuda-nos a entregar este conteúdo e, portanto, faça esse repto e então vamos avançar para o raio-x. Portanto, Hugo, o que é que temos para esta semana? Esta semana, no raio-x, temos muita coisa para falar, não é verdade, Paulo? Temos um balanço da temporada para fazer, temos os comportamentos do Sporting para trabalhar e temos vários aspectos para poder tocar. Vamos fazer aqui uma sequência, vamos fazer vamos puxar a cassete atrás e vamos remeter-nos ao primeiro jogo do campeonato, quando o Sporting se desloca a Rio Maior, na verdade, Paulo, para enfrentar o Casa Pia. Nesta imagem que nós conseguimos ver aqui é a forma como o Sporting estava a atacar. Vamos tentar entender aqui, só para quem está lá em casa. Podem deixar comentários sobre estes assuntos ou algumas perguntas e etc. Se quiserem deixar, não seremos respondidas por causa será o último programa da temporada, mas podemos responder via texto, seja eu, seja o Paulo, seja o João. A gente poderá responder nos comentários também. Paulo, no primeiro jogo da temporada, o Sporting jogava desta forma. Eu vejo aqui, e vou-te já fazendo este link para te passar a bola, um Sporting a jogar claramente com uma saída a 3. Sim, sem dúvida. Foi de propósito que puxámos o filme atrás à primeira jornada, porque o Sporting, e depois iremos ainda puxar mais atrás um bocadinho, lá mais para a frente, o Sporting vinha de um jogo do único jogo oficial que tinha tido, que era para a Supertaça com o rival, com o Benfica, o qual tinha perdido, e depois apresentamos em Rio Maior a jogar, a fazer saídas a 3. Isto não é bem um 3-4-3, mas também não é o 4-2-3-1, que depois iremos falar sobre ele mais à frente. O Sporting
apresentou-se assim, eu arrisco-me a dizer, em 80% dos jogos de campeonato. E porquê? Porque, como apanhava sempre blocos médios, baixos, baixos, o Sporting não tinha necessidade de ter mais gente na zona de saída, fazia sempre projetar como foi típico da época do Sporting, projetar o nosso lateral esquerdo, está ali a ponto de referência ao Maxi, que foi o primeiro, mas fosse ele qual fosse, mas na maior parte das vezes foi o Maxi, a dar largura. O nosso lateral direito, ou suposto lateral direito, fazia a saída a 3 e jogava num espaço mais interior, por isso eu metia ali aquela setinha dele também de vez em quando subir no terreno para participar em ações ofensivas, fazia muitas vezes sobreposições interiores, que é o que, em vez de ser aquele típico passar nas costas era passar pela frente do portador da bola, para receber a bola na zona entre o central e o lateral. E depois tínhamos os nossos jogadores todos praticamente a jogar por dentro, Trincão, Potes, Jani dava a largura à direita, o Luís Soares, que era o ponta de lança de referência, jogava muitas vezes em apoios, e não sei se recordam, mas eu ainda me lembro bem, o Sporting faz um jogo muito bem conseguido em Rio Maior, mas Rui Borges deixa um recado à equipa, diz que a equipa jogou muitas vezes por dentro, usou e abusou do jogo interior. E eu acho que isso tem a ver com as características do jogador e com aquilo que tinha sido o habitué do Sporting nas últimas épocas. Portanto, deixei este desenho tático ofensivo. Claro, voltando a repetir, para quem ainda não ouviu e esteja a ouvir a primeira vez, isto é uma imagem estática, isto depois tem dinâmicas, como é óbvio, que se ligam todas entre si, mas isto era basicamente a forma de atacar o Sporting. E tínhamos depois, passando também dentro deste esquema, ao comportamento defensivo da equipa. Ou seja, a equipa, quando jogava desta forma, tinha um comportamento defensivo que eu pessoalmente não gosto, e não era por estar ali a defender, e nós víamos que isto era praticamente um 4-4-2, a forma de defender, era pelo espaço utilizado. O Sporting, eu deixei os jogadores um bocadinho mais abaixo do que na realidade é, mas foi só para reforçar esta ideia. O Sporting defendia mesmo contra estas equipas em blocos médios baixos. Portanto, o Sporting deixava sempre o adversário ter a primeira fase da organização do jogo. O Sporting queria ter outro tipo de zonas de pressão, que as que eu fui identificando era mais quando a bola caía num lateral ou quando a bola entrava num espaço interior, ali na zona onde estava Morita, Trincão e Ullmann, porque o Trincão desfazia-se do 2 e vinha fazer muitas vezes o terceiro médio, e era aí que o Sporting tentava pressionar mais alto e recuperar a bola, mas acho que o Sporting permitiu sempre, e isto foi uma constante ao longo da época, que o adversário tomasse conta da primeira fase da organização sem ter grande pressão sobre ele. E se em alguns jogos isso resultou bem a nosso favor, noutros tivemos algumas dificuldades, quando, e vou utilizar aqui uma expressão que o Rui Borges utiliza muitas vezes, que é quando a equipa não estava tão ligada, quando parecia que faltava ali pontos de ligação quer entre os jogadores, quer entre os setores, tínhamos algumas dificuldades na recuperar a bola, mas essas dificuldades depois foram adensadas mais à frente, como o João vai explicar a seguir, quando partirmos para a outra fase de Sporting da época, ou outra cara, chamemos assim, que o que podes meter, então passas a vez ao João para ele explicar essa parte. Se tiverem dúvidas, já sabem, deixem nos comentários que nós explicamos. E saltando aqui, João, vamos saltar para o primeiro clássico da temporada do Sporting, isto a contar contas para o Campeonato Nacional, para esse Sporting Porto em Alvalade, e aqui, já na forma como o Sporting ataca, vemos um desenho totalmente diferente do que vimos há pouco. Exatamente. Como o Paulo estava a falar e bem, o Sporting nas primeiras 3 jornadas apresentou-se a jogar, obviamente, com uma linha de 4 defesas, Fresneda, Maxi, Diomande e Inácio, se bem que até o Diomande lesionou-se logo nesse primeiro jogo em Rio Maior contra o Casa Pia, mas basicamente com um defesa direito, um defesa esquerdo e 2 centrais, para ser mais fácil de percebermos. Apesar de nós vermos, como o Paulo mostrou aí muito bem,
que a maior parte das vezes Fresneda fazia a saída a 3, portanto fazendo relembrar os tempos em que nós jogávamos em 3-4-3, e depois, como a maior parte do tempo nós estávamos no meio campo adversário, Fresneda fazia as tais sobreposições frontais, ajudava mais, subia mais no terreno, até mais por zona do corredor central do que propriamente o overlap de passar nas costas. A quarta jornada com o Porto, primeiro clássico em Alvalade, duas equipas com 9 pontos cada, ok? 9 pontos cada, e o Sporting, nesse jogo, deixa de fazer a construção a 3 e passa a fazer uma construção a 4. Portanto, o Sporting passa, por exemplo, no pontapé de baliza, passa Rui Silva a ter os seus 2 centrais ao seu lado, na zona da pequena área, e passa a ter os 2 laterais, Fresneda e Mangas, que jogou nesse jogo, completamente abertos, em largura, portanto, tudo na sua zona intermédia, na sua zona de construção. O Sporting, obviamente, teve dificuldades nessa saída de bola. Porquê? Porque o Porto, no início da época, agora para o fim nem tanto, mas no início da época o Porto, com as ideias de Farioli, fazia marcação individual. Ou seja, se o Porto se apresentou em Alvalade e apresentou-se na época toda em 4-3-3, o Porto tinha uma superioridade no meio campo. Tinha 3 médios contra 2 do Sporting. O que é que acontece? O terceiro médio do Porto subia na pressão, juntava-se ao ponta de lança nesse jogo, que foi Luke de Jong, e juntava-se a Luke de Jong e fazia uma pressão. Com o Borja Sainz e com o William Gomes a marcar o Mangas e o Fresneda, respectivamente, os 2 médios que sobravam, a Alan Varela e Froholt, a marcar Morten Newman e Koscielny, que jogou nesse jogo, o Sporting não tinha solução de saída. E então o que é que o Sporting tinha que fazer? Tinha que muitas das vezes esticar jogo na frente, esticar bola na frente, para um ponta de lança, que a sua principal característica não é essa. Ao contrário do ponta de lança que tínhamos na época anterior, Vítor Gyökeres. A defender, não diferia muito, como nós vamos ver, não diferia muito daquilo que o Paulo mostrou. A única alteração em relação àquilo que o Paulo estava a mostrar é, como o Paulo falou e bem, Trincão não se juntava tanto aos médios nesse jogo com o Porto do que tinha feito nas jornadas anteriores, ok? E, portanto, o que é que isto permitia? Permitia, numa primeira fase, surpreender o Porto. E o Porto o que é que fez? Eu recordo-me bem desse jogo. O Porto começou a jogar direto no seu ponta de lança, que funcionava como um bivô, que era o Luke de Jong. Luke de Jong recebia a bola, e, aproveitando o seu físico, e esperava que viessem os apoios frontais. O Porto, na segunda parte, corrigiu e criou-nos dificuldade como permitia que Rodrigo Mora, era Rodrigo Mora normalmente o médio que jogou no lugar de Gabriel Veiga nesse jogo, Rodrigo Mora já começava a baixar um bocadinho mais, começava a fazer trocas com o Froholt e com o Alan Varela, e já vinha Rodrigo Mora buscar jogo mais à zona do intermédio, aproveitando o quê? A superioridade de 3 médios contra 2, Alan Varela, Froholt e Rodrigo Mora. E foi assim, portanto, do nada, sem para nós, sem explicação aparente, que à quarta jornada Rui Borges mudou a forma como o Sporting principalmente atacava, e o Sporting nessa jornada ficou 3 pontos atrás do líder e futuro campeão de Futebol Clube do Porto. E tínhamos falado em puxar a cassete atrás para entender muitas coisas. Paulo, temos mais um exemplo para acrescentar aqui, que é mesmo o primeiro jogo oficial da temporada, esse derby da Supertaça, e por isso, desta história, o que é que tu nos queres acrescentar? Eu aqui preocupei-me em colocar mesmo os 11 que jogaram, porque é mais fácil às vezes entenderem os comportamentos que a equipa teve, se entendermos os jogadores que lá estavam. Nós, no primeiro jogo da época, que foi este da Supertaça, o primeiro jogo oficial, aqui sim jogámos declaradamente num 4-2-3-1 e apanhámos supostamente um adversário a jogar exatamente da mesma forma, só com uma grande diferença, e que até podíamos ter usado essa diferença a nosso favor e nós nunca a conseguimos usar. Ou seja, o Benfica não apresentou 2 extremos puros, apresentou do lado esquerdo Aktürkoğlu, que mais tarde até viria a ser do Benfica, à esquerda, que era o jogador que dava a largura, e apresentou Aursnes à direita, um jogador que as rotinas dele são jogar em espaços muito interiores, e dava o corredor lateral ao Dedic, e do outro lado o Dal era mais conservador e ficava com o Geni,
e o Fresneda, fruto do 4-2-3-1, teve que ficar para o Aktürkoğlu. O que é que aconteceu com isto? O Pote, que não tinha que baixar para a zona onde baixava, acompanhou sempre o Dedic, e o Maxi, que devia ter sido ele a ficar com o Dedic, vinha para dentro para pegar no Orsnes, como devia ter sido o Pote. E isto é um erro, porque não permitiu que nós conseguíssemos ter superioridade na zona do meio campo. Que nós precisávamos. Isto porquê? Porque o Trincão, lá está, fazia aquela defesa do 4-4-1+1. Aqui não foi bem um 4-4-2, foi um 4-4-1+1. E o Trincão nem pegava no Enzo Varela-Cheia, nem sequer vinha ajudar a equilibrar a zona do meio campo. E o Benfica ficava sempre com o jogador livre, se fosse ele Alves, se fosse ele Enzo, se fosse ele Richard Rios, que eu até me lembro, o Richard Rios nesse jogo, houve uma altura que estava tão sozinho que pensava que era o dono do meio campo e andava tudo quanto era lado. Entre nós chegámos a comentar isso na altura. Portanto, o Sporting, que para mim cometeu este pecado, depois emendou no jogo assim no Casa Pia, e nós pensámos, e eu trouxe este jogo de propósito, pensei, bem, o Sporting aprendeu que não tem que jogar com 4 defesas. Não precisa de fazer saídas a 4, porque o Sporting tinha muita dificuldade em sair, e eu posso relembrar, e trouxe este jogo para relembrar esse contexto. O Benfica tinha muito pouco tempo de trabalho pós-Mundial de Clubes, tinha 3 jogadores no 11 que eram novos no plantel, Enzo Barrenetxeia, Dedic e Richard Rios, tinha o Orsnes a jogar numa posição que não era bem a que o favorecia, nem a que favorecia o jogo dele, e depois o Sporting, que só tinha feito uma alteração, que era a saída do nosso goleador, e a entrada, eu aqui enganei-me que eu meti o Soares, e não foi o Soares que jogou, foi o Arder. Portanto, o Soares não jogou. Eu não troquei a bola quando fiz Ele entrou. O Soares entra nos últimos 20 minutos, creio eu. Sim, mas quem jogou de início foi o Arder. E como nós não tínhamos soluções, porque o Benfica encaixava depois bem nas marcações, nós sem soluções, o que é que fizemos? Estávamos a fazer ainda o jogo de Vítor Gyökeres. Ou seja, mandávamos a bola na frente para o Arder correr, e o Arder não tinha ainda, nem tinha essa apetência para jogar nesses espaços. Portanto, isto para dizer o seguinte, eu acho que uma equipa não tem que ter 2 formas de jogar, tem que ter uma forma de jogar, não tem que mudar posicionamentos de um jogo para o outro, tem sim que mudar comportamentos. E esses comportamentos que podiam ser corrigidos mantendo a mesma forma de jogar, fomos alterando muito durante a época em função daquilo que era o nosso adversário. Eu acho que nos jogos, principalmente contra equipas de cariz igual ao nosso, e até superior, nós respeitámos muito o adversário e preocupámos muito mais com eles do que propriamente connosco. E acho que esse foi o pecado maior do Sporting esta temporada, porque um empate em Barcelos pode acontecer. Eu dou isso de barato, é um jogo, aconteceu, foi um jogo, correu mal, tivemos uma expulsão, a equipa não se equilibrou, tínhamos muitas lesões. O que não pode acontecer é um padrão. E este padrão que nós tivemos durante a época de jogar os jogos contra Porto, Benfica e Braga, fazendo saídas a 4, deu-me a ideia que Rui Borges e a equipa técnica do Sporting estariam a respeitar demasiado o adversário, e daí esta solução não resultar, e a solução que resultou mais vezes foi a outra, em que mesmo tendo um Fresneda a fazer muitas vezes de terceiro central ou de terceiro médio, ou a fazer sobreposições frontais ou interiores, resultou muito melhor do que este modelo. Como começámos a época, e acho que cometemos este erro demasiadas vezes, daí eu trazer este jogo à baila, porque era o ponto de partida, e nós, quando não percebemos que no ponto de partida as coisas não resultaram, tínhamos uma época inteira para mudar e não mudámos. E termino aqui a minha análise. E João, não sei se tens algo a acrescentar para complementar aquilo que o Paulo estava a dizer. Acrescentar não, porque acho que o Paulo disse tudo ou quase tudo. É complementar. Trincão, no processo defensivo, neste 4-2-3-1 de Rui Borges,
parece-me a mim, e o Rui Borges que me desminta se for mentira, ele utiliza Trincão atrás de Luís Soares a defender, quando acha que os dois centrais, nenhum deles ou um deles não tem qualidade na construção. Ok? Porquê? Porque Trincão, os centrais que não têm qualidade na construção, normalmente a bola vai entrar naquele que tem mais qualidade e então ele vai procurar jogar a bola no médio. Então ele quer que Trincão venha para o meio para cortar a linha de passe aos três médios. Quando, no caso que eu dei há um bocado do Porto, que nós tentámos bloquear os dois centrais, porquê? Porque tanto Bednarek como Kivior são dois jogadores muito bons na construção. Relembro que em Alvalade não jogou Kivior, jogou Neon Pérez, que também é um central muito bom na construção. Portanto, aí já Trincão defendia ao lado de Soares ou ao lado de ponta de lança, que neste caso aqui, neste jogo específico, até foi mesmo o Arda. Portanto, a intenção aqui de Trincão jogar nas costas do Arda era de Otamendi, António Silva, desculpem, não é propriamente especialista na construção, Otamendi tem um bocadinho mais de qualidade. E Trincão estava ali naquela fase que não encaixava em ninguém, procurava só cortar linhas de passe. Ok? Outra questão, também para complementar. Sinto sempre que Rui Borges, este modelo do 4-2-3-1 mais certo mesmo, utilizou, como o Paulo disse, nos jogos grandes. Na Liga dos Campeões, correu-nos muito bem. E correu-nos muito bem porquê? Porque correu-nos bem contra equipas que são superiores a nós. E nós aqui tentámos transportar isto para Portugal, principalmente nos jogos contra o Benfica, contra o Porto e até mesmo contra o Braga, quando nestes jogos, como o Paulo disse bem, nós não temos temos que respeitar o adversário, mas não temos, eles não são superiores a nós, não são melhores que nós. E nós acho que respeitamos em demasiado. E daí nós, parece que nos jogos contra o Porto e contra o Benfica, fomos mais conservadores, tal como fizemos na Champions, como fizemos em Turim, como fizemos em Nápoles, como fizemos até mesmo em casa com o Paris Saint-Germain, que jogámos mesmo com 4-2-3-1, que o Trincão era mesmo um médio, o 10, a tentar defender ali a construção do Vitinho e do... O João Neves não jogou cá, mas do Vitinho e do Fabián Ruiz. Ou seja, nós transportámos isso. Por isso é que há, no meu entender, e acho que é o vosso também, isto foi utilizado no primeiro jogo oficial, que foi a Supertaça. Depois, nos 3 jogos de campeonato, Casa Pia, Nacional e Arouca, já não foi utilizado. E depois voltou a ser utilizado à quarta jornada contra o Porto. Daí o tal, no meu entender, de ser um modus operandi de ser nos jogos que Rui Borges considera de mais alto nível ou de mais alto risco, digamos assim. Eu agora, por isso, tenho uma pergunta para colocar, muito rapidamente a ambos. Até porque, enquanto estávamos aqui a falar, surgiu-me este ponto. Nós fizemos aqui, estamos numa época de balanço, numa questão de balanço, e a minha pergunta para colocar é: vamos dizer que o Sporting falhou taticamente também na temporada. Isto porquê? Porquê é que eu coloco esta pergunta? Porque nós temos aqui várias versões e várias nuances. E o Sporting a fazer várias mudanças e vários comportamentos, paralelamente ao Sporting que vinha de uma ideia mais formada, podia mudar ali uma coisa ou outra pontualmente, mas um Sporting que taticamente também tem uma temporada muito complexa. Quando eu digo uma temporada muito complexa, parece que é uma temporada em que taticamente ainda não vimos o potencial deste Sporting. Falamos aqui em muitos problemas, durante os nossos programas, por exemplo, a posição de Trincão, o corredor, a forma como defendemos e como expomos a nossa defesa no corredor central. Falamos aqui de várias diferentes formas de construir no Sporting, em que vimos aqui 2, 3 formas de construir. Vimos aqui dificuldades em sair com a bola de trás. Vimos um uso e abuso de uma bola longa para um jogador que já não estava. Por isso é que eu vos coloco essa pergunta. Vou começar com o Paulo. Paulo, também foi uma época que de 26, 27 teremos que consolidar ou uma das ideias, ou uma nova, ou alguma coisa mais sólida, porque parece-te a ti, a minha pergunta é mais de sim ou não, se quiseres obviamente podes elaborar, se o Sporting falhou taticamente a temporada. Não sei se falhou taticamente, acho que não se preparou taticamente para a temporada. Acho que houve, como tu disseste bem, mudança de comportamentos a mais,
e esses comportamentos mudaram essencialmente porque houve mudanças de posicionamentos também. Ou seja, uma coisa é tu teres Trincão a jogar mais a partir da direita para o meio e outra a ter o Trincão a 10, no claro 10, como o João disse há bocado. E isso vai influenciar não só o posicionamento dele, como o posicionamento de outros jogadores coletivamente, bem como comportamentos coletivos. E eu acho que o Sporting bastava ter uma diretriz tática e depois adequar comportamentos. Porque o que é um adequar um comportamento? É tu saberes que o teu opositor cai mais para a esquerda com bola e vem mais para dentro quando não tem bola, por exemplo. E tu adequas o teu comportamento defensivo. Agora, naquilo que é a estrutura da equipa, naquilo que é o modelo, naquilo que é a definição das zonas de pressão, a definição de onde é que queremos atacar, os espaços que queremos atacar, como é que queremos atacar, se vamos sair a 3, se não vamos. Isso nós não temos que mudar em função do adversário. Nós temos que ajustar comportamento. E acho que praticamente o Sporting falha é poder jogar de uma forma onde não estava preparado para. Ou seja, não tinha as condições humanas, ou seja, não tinha os jogadores certos para fazer certas coisas que o Sporting queria fazer. Aí falhou taticamente. E lá está, não é um falhanço tático porque essa tática não presta, é um falhanço tático por falta de matéria-prima, chamamos assim. Acho que mais que isso também era dizer mal demais, mas não é assim, as coisas não foram más nesse sentido. Esta é a minha opinião, ou falhanços táticos, sim, mas não em exagero também, chamamos assim. Sim. Longe nós estamos a dizer que é porque não era para entrar no exagero, era mais para também num jeito de balanço, para também num jeito de balanço colocarmos também, colocar também o balanço tático da temporada. João, vou-te colocar a mesma pergunta que ao Paulo. Se achas também que o Sporting com Portugal taticamente falhou, ou que é uma temporada positiva ou negativa, a premissa que encontrares, ou que achares melhor. O Paulo disse bem, não podemos dizer se taticamente falhou ou não. Agora, que existiu muitas equipes que existiram, eu fui falando disso ao longo dos tempos. Acho que o posicionamento do Trincão, o Trincão não é um 10, não pode ser, não tem essa característica. E como o Paulo disse bem, como não chegaram os jogadores com as características para o modelo que o treinador queria, eu acho que o Rui Borges acabou por ir encontrando um ponto de equilíbrio entre aquilo que ele queria fazer e aquilo que ele tinha à sua disposição. Portanto, o Trincão, ele queria um 10, ninguém lhe deu um 10. E ele entendeu que Trincão, com as suas características, como finta curta, joga em espaço reduzido com alguma facilidade, até, que é aquele tipo de jogador que até se costuma dizer, joga dentro de uma cabine telefónica, né? Que poderia fazer essas funções. E então, mas para o Trincão também estar confortável, o que é que ele fazia? Fazia ser um 10 a partir mais do corredor direito. Nos jogos grandes, aí sim pedia-lhe para ele ser mesmo o 10, até por causa dos equilíbrios da equipa, e a equipa defender sempre equilibrada. Portanto, acho que existiram esses equívocos que foram sempre existindo. Acho que poderia ter sido feito melhor. E eu continuo a achar que Rui Borges não deveria ter mudado o sistema, porque por muito que as pessoas digam mas o Rui Borges mudou porque aquilo era o sistema do Amorim, não era o dele, o Rui Borges não está preparado para jogar naquele sistema. O Rui Borges foi campeão naquele sistema. O Rui Borges chegou e foi campeão naquele sistema. Portanto, o Rui Borges poderia ter tentado encontrar um ponto de equilíbrio, não entre os jogadores que tinha à sua disposição e o seu sistema, mas entre aquilo que os jogadores tinham à sua disposição e para aquilo que eles estavam preparados, e adaptar ao sistema, as suas ideias ao sistema que estava implementado no Sporting, digamos assim. E depois, fazendo as mudanças, os ciclos fazem-se, mudam-se, e depois sim, ir ajustando as mudanças de ciclos para ir ajustando o seu modelo mais às suas ideias. Mas basicamente é isso. E Chico, então, se calhar passo da bola, porque temos perguntas também para colocar. Exatamente, temos perguntas para colocar a vocês. A primeira pergunta vai para o Paulo diretamente e é uma pergunta muito, muito curta que os sportinguistas nos fizeram, que foi melhoria das bolas paradas, verdade ou mentira?
Então, assim ou não, é verdade. Vemos. Bolas paradas ofensivas. Eu não sei se estão a referir todas. Eu fui em geral. Ofensivas sim, defensivas nem tanto. Mas ofensivas nota-se mais trabalho. Ora, muito bem. Mais condições para finalizar, sim. Defensivas não concordo. Ora, muito bem. João, no caso, o Sporting melhorou a jogar contra equipas que defendem em bloco baixo? Sim, excetuando o Torriense. De resto, sim. Aliás, mas como eu disse na minha primeira intervenção, nós tivemos uma época até ao dia 24 e uma época após o dia 24. Sim, o Sporting melhorou, o Sporting fartou-se de fazer golos, o Sporting era o seu ataque posicional muito forte, contra equipas em bloco baixo, com essas transposições frontais de Fresneda, a confundir às vezes marcações, uma ou outra nuance, às vezes baixava um bocadinho e Ullmann e Fresneda aparecia no seu lugar. O Sporting, quando estava bem fisicamente e naquele período em que não estava subcarregado nem com lesões, nem com fadiga por causa das provas europeias também, o Sporting tinha um ataque posicional muito mais forte e sim, melhorou contra equipas que defendiam em bloco baixo. Hugo, no caso, o Sporting baixou a intensidade na pressão? Acho que o Sporting começou a pressionar de uma maneira diferente. Não querendo aqui roubar o papel do João e do Paulo, acho que o Sporting e o Paulo e o João, se quiserem, podem complementar à vontade. Acho que o Sporting passou a defender mais atrás e de uma forma não tão agressiva. Acho que pelo menos foi aquilo que eu senti em grande parte da temporada. Mas eu agora, Francisco, nunca quer ser milionário à ajuda do público. Eu peço aqui a ajuda do João e do Paulo nesta parte, porque é a visão que eu tenho. É a visão que eu tenho. João, não sei se me consegues ajudar com esta. Olha, a grande diferença no processo defensivo do Sporting, falando português, de Ruben Amorim para Rui Borges, era que Ruben Amorim, o Sporting, no momento da perda da bola, a preocupação era cair logo em cima do adversário e tentar recuperar a bola no menor tempo possível. Com o Rui Borges, a preocupação quando o Sporting perde bola é primeiro posicionar-se no terreno, portanto, ocupar os espaços da melhor maneira e depois sim preparar-se para tentar recuperar a bola. Acho que foi essa a grande diferença e acho que consegui-me fazer explicar. Paulo, tens alguma coisa a acrescentar? Não, acho que vocês disseram tudo. Eu, aliás, concordo com a tua explicação. O Sporting baixa zonas de pressão e baixa a intensidade da pressão. Portanto, não é tão asfixiante e faz uma coisa para mim, se calhar a única acrescento que eu dou. O Sporting pressiona por. Como é que eu ia te explicar? Não coletivamente, pressiona por zonas. E eu acho que isso é um erro, mas pronto, mas acho que a acrescentar era só isso, mas concordo muito com a baixa intensidade de pressão. Aí é sim, é verdade. Eu agora, não querendo roubar aqui o papel do nosso moderador, mas eu agora tenho uma pergunta que isto obviamente dava para a gente ficar aqui mais uma hora a debater isto, mas eu vou pedir para que sejam muito breves, porque foi uma coisa que enquanto estavas a falar eu fui buscar. Mas tu não achas que também não sentes que nesta forma que que nós atualmente jogamos, é necessário um algo a mais de jogadores a nível de combatividade e de agressividade sem bola? Porque eu acho que o outro modelo que nós tínhamos antes permitia ser mais moldável. E este aqui obriga a dinâmicas mais próprias, se calhar de asfixiar, que a pressão para ser feita alta, se calhar é preciso jogadores de outro perfil. Será que isso também... Estamos a falar muitas características do Sporting com bola e muito de jogadores como, por exemplo, Trincão e etc., que se foram adaptando. Também não sentes que essa forma como o Sporting pressionou foi talvez para se adaptar a características dos jogadores do Sporting? É para mim. Eu acho que houve aqui um equívoco grande da parte de Rui Borges. Eu acho que ele identificou o problema, mas não soube utilizar o medicamento certo para a cura. O Sporting sempre que entra em duelos físicos, porque tem uma equipa não virada para os confrontos físicos, jogadores mais moles, mais macios, nós também já explicámos isso algumas vezes, não vamos estar aqui a repetir, o Sporting tinha grandes dificuldades.
E eu acho que o Rui Borges confundiu muito duelos físicos com pressão, alta intensidade de pressão. E uma coisa não tem muito a ver com a outra. Nós podemos pressionar, tínhamos nós 1,60 m e sejamos magrinhos, ou tínhamos 1,80 m e tínhamos cabedal. A pressão é uma coisa. Pressionar a bola, pressionar o portador da bola, pressionar o espaço, isso é uma coisa. Depois partir para duelos é outra. E o que o Rui Borges, sem querer, fez, ao baixar as linhas de pressão, foi ainda criar mais duelos. E esses duelos eram jogados em zonas que não deviam ter sido jogadas porque nós não temos características para isso. Aí sim, nós até temos um jogador que tem 1,90 m, quase que é o Inácio, e que tem grandes dificuldades em partir para duelos. Quando a bola vai no ar, então aquilo é um ai Jesus. Ele perde quase os duelos todos com o opositor. Tenha o opositor 1,70 m ou tenha 1,90 m. Ele tem grandes dificuldades em ganhar duelos. E quem diz ele, diz. Eu acho que à exceção do Diomandé e do Maxi Araújo, na zona defensiva e no meio campo, temos grandes dificuldades em partir para duelos. Eu acho que o Rui Borges identificou mal a cura para esse problema, porque a cura já lá estava, era pressionar o mais alto possível para não termos que entrar em grandes duelos. E eu acho que ele viu isso ao contrário. E atenção, eu posso estar a ser muito injusto na explicação, mas é isso que me salta à vista. Estás a perceber? Eu agora, João, vou-te perguntar se tens alguma coisa a complementar, mas eu queria colocar aqui um bocadinho mais de pimenta, não é? Que é, porque é que eu fiz esta pergunta ao Paulo? Porque o mercado está agora a começar, obviamente. Mas eu, ao ver Doumbia e ao olhar para Doumbia, uma das sensações que eu fiquei de Doumbia foi a forma como ele pressiona. Um modelo muito diferente, e não vamos entrar aqui no mérito da análise de Doumbia, não vamos entrar nesse ponto, mas eu sinto que a pressão vai influir no mercado, ou seja, parece-me a mim que os jogadores que o Sporting está atrás não é só com bola. Acho que a questão sem bola e essa questão competitiva, isto colocando aqui, obviamente, juntando palavras do Presidente a esse problema dos duelos físicos que o Paulo enumerou e etc. E só para se quiseres complementar o Paulo e o que é que tu acreditas que poderá ser feito no respeito à pressão? Eu acredito que isso pode influenciar o nosso ataque ao mercado, estejamos a procurar uma equipa mais física. Agora, o que o Paulo estava a dizer tem toda a razão, porque nós, quando asfixiávamos os adversários, não é? No modelo anterior, o treinador anterior, quando asfixiávamos os adversários, nós não permitíamos sequer, nós não tínhamos uma equipa propriamente muito física e não permitíamos que o adversário respirasse. Mas sabíamos que se o adversário em algum momento conseguisse meter a bola na frente, nós sabíamos que estávamos sempre muito bem organizados, porque no mínimo tínhamos 3 centrais. E alguns deles até bastante rápidos. Por isso é que nós, quanto mais rápidos os centrais, mais alto podemos defender, porque depois temos as costas para ir buscar. Quem não se lembra daquele desarme do Santos Justo em Alvalade com o Martinelli no jogo com o Arsenal, né? É aí o melhor exemplo de todos. Depois, o que é que acontece? Eu acho que o Rui Borges aqui errou porquê? Porque ao querer que a equipa primeiro se organize em vez de asfixiar na pressão, permitem que o adversário, normalmente, seja muito bom ou muito mau, tenha tempo para pensar, tenha tempo para preparar o seu ataque. E muitas das vezes essas equipas, quando se apanham um bocadinho de tempo, quando há os jogadores, um ou outro jogador que até tem mais qualidade com bola, tem uma bola descoberta, ou seja, o que é a bola descoberta é quando não está ninguém a pressionar, a tapar a linha de passe da bola para onde eles querem meter a bola. Se essas equipas começarem a jogar bolas aéreas na nossa linha defensiva, nós estamos mais desprotegidos, porque nós só temos 2 centrais, antigamente tínhamos 3. E os nossos centrais, tirando Diomande, como o Paulo disse bem, não são propriamente especialistas, nem Devas, nem Quaresma, nem Gonçalo Inácio, não são especialistas no jogo aéreo, no duelo físico. Agora, é facto que Doumbia é um jogador com outras características que não tinha, por exemplo, Morita, poderá indiciar que Rui Borges pretenda fazer uma pressão mais forte, mais assertiva e se calhar mais alta e levar a equipa se calhar para um nível de um duelo físico que não tinha neste momento, desta época.
E agora, Chico, se calhar passo-te então a bola para continuares o programa. Peço desculpa por ter roubado a moderação, mas foi só momentâneo, meu caro. Não, claro, não tens de pedir desculpa. Uma coisa que para mim ficou clara é que o que o Paulo tentou dizer sobre esta conversa toda da medicação e da cura é que se o Rui Borges fosse eventualmente médico para curar uma gripe ia usar Imodium. Foi a única coisa que para mim ficou claro com esta conversa toda. Mas, portanto, vamos aqui rapidamente aos comentários das pessoas lá em casa. Eu vou pedir ou no caso, coloco aqui o comentário do Viriato Viseu que diz: a próxima época vou ser muito duro com toda a gente. Esta época sempre defendi Rui Borges até o jogo de Braga, mas quem faz um jogo miserável e perde uma final com uma equipa de segunda liga não merece paninhos quentes. Este é o primeiro comentário que nós recebemos, no caso que nós selecionamos do Viriato. O segundo é do Alf. E o Alf diz o seguinte: SL, caros Sportinguistas, como podemos defender o Sporting nestas circunstâncias? E agora, se calhar, eu passo a bola ao João para comentar este último do Alf. É difícil defender o Sporting nestas circunstâncias, mas o problema é que o Sporting é a nossa paixão, é o nosso amor e nós acabamos sempre por o defender e vamos continuar sempre a arranjar forma de o defender, mesmo nos momentos em que estamos chateados com ele. É difícil. Passámos um final de época muito difícil todos, mas é impossível a gente... Podemos estar chateados com ele, mas é impossível deixar de gostar e defender o nosso Sporting. O Avulso, no caso, diz assim: ouço muito as palavras tristeza e desilusão. Para mim, são mesmo vergonha e revolta. Podemos aceitar tudo, menos a falta de atitude e a vontade. E acho que ele acaba muito bem por descrever aquilo que realmente se passou nesta fase. Meus caros, tirando os comentários, não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre os comentários, ou então se podemos passar para a próxima fase, que é o MVP. Então, Paulo, vamos a isso. Pronto, nós selecionamos estes três. Eu vou-me focar também no primeiro, em que o primeiro vem muito ligar com aquela primeira questão que tu me fizeste, do medo de começar em falso a próxima temporada. É isto: o não ter paninhos quentes com ninguém. É que, por muito que uma direção queira manter um treinador, se este sentimento do Viriato de Viseu, se este sentimento for comum a muitos sportinguistas, maus resultados levam à imediata demissão de Rui Borges. Demissão ou ser demitido. Porquê? Porque é sempre o elo mais fraco, é o treinador. No meio disto tudo, o treinador paga sempre. E eu sei que já passei por bancos de treinadores, sabemos que a pressão que esta gente está sujeita, e eu também não sou um admirador profundo de Rui Borges, não enquanto pessoa, não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com aquilo que eu acho que é a forma de liderar uma equipa. Eu não sou um apaixonado por ele nesse aspecto. Acho que ele corre mesmo este risco, depois do que se passou na final da taça, de este sentimento do não perdoar nada a ninguém na próxima época se virar contra ele, e é esse o medo que eu tenho, porque já sei que se isso acontecer é sinal que entramos em falso. É mais um bocado essa a justificação para complementar aquela tal pergunta do Rui Borges corre o risco de tal, corre. E está aí a prova. Ora, muito bem. Para ti, quem é o MVP da temporada? Eu queria entrar ainda nas perguntas, que não sei se não me deixes comentar as perguntas, porque eu acho que a pergunta do Alf, até porque eu vou deixar mais, eu hoje vou deixar mais uma crítica, que é: o Alf não disse como podemos defender, foi como podemos melhor defender, que isto traz um significado diferente à pergunta. E eu, até porque eu sei, Francisco, que é uma das tuas vontades para trazermos para o nosso podcast, que é trazer um bocado de cultura, digamos assim. E por isso, eu pensar nisso, queria trazer uma frase de um autor clássico, de Johann Wolfgang von Goethe, que é: contra a crítica de um homem não pode protestar nem se defender, deve-se agir apesar dela, e então aos poucos ela lhe cederá. O que é que isto significa? Significa que
Esta frase defende um princípio estoico de que qualquer ação supera o debate, ou seja, a gente pode estar aqui a apresentar críticas, a protestar, a tentar justificar críticas. Normalmente isso só costuma alimentar o conflito. A persistência de voltar a olhar para o trabalho e gerar resultados concretos, ou seja, se o Sporting tivesse vencido o Torriense, não havia crítica ao Sporting, ou ela tinha-se esbatido. O Sporting colocou-se nesta posição. E eu acho que a melhor forma de defender o Sporting é sempre a gente não se calar perante a crítica. E quando eu digo, não termos medo de criticar. Agora, não vamos ficar a criticar eternamente. Acho que temos que entender os problemas, entender onde é que falhamos e depois começar a resolvê-los. A questão do diagnóstico é sempre o mais importante e quero acreditar que, claramente, quem está no Sporting tem esse diagnóstico. E depois disto, Francisco, responder então ao MVP da temporada, para mim, só há uma opção. Maximiliano Araújo. Paulo. Eu vou pelo mesmo. O Maxi Araújo, muito de perto, Maxi, vou colocar Luís Soares. Mas Maxi, sem dúvida. João, e tu? Concordo com o deles. Deixo aqui uma ressalva só. Maxi seria também a minha principal escolha, porque eu sinceramente nunca achei que ele pudesse ser um defesa esquerdo. Nunca achei. Portanto, faço o meu meia-culpa e neste momento acho que está um defesa esquerdo de nível mundial. Mas eu, para ser diferente dos meus colegas, vou escolher Trincão. Eu sei que pode ser polémico, mas Trincão foi o jogador que não se lesionou, foi o jogador com mais minutos, o jogador que jogou N jogos. Eu relembro que até Rui Silva chegou a falhar uns jogos por lesão, com o Kairat e em Famalicão para o campeonato e com o Kairat para a Liga dos Campeões. Trincão não. Trincão fez os minutos todos, é um jogador que se cuida, que trata-se bem. Percebemos também no dia que tem alguém a trabalhar com ele e que se preocupa muito com o pós-treino e com o pré-jogo e, portanto, não vou dizer que é o MVP, não. O MVP, obviamente, Maxi e Luís Soares, pela grande época que fizeram, mas eu queria deixar uma menção honrosa a Trincão, só por essa questão. Ora, muito bem. Então, terminado o programa, obrigado ao João, ao Hugo, ao Paulo por aqui estarem. Relembrar que o nome do programa ainda está em votação, ainda esta hora. Sporting Entre Linhas, Defesa A4, Leão à Lupa e Visão de Leão. Os nossos membros certamente podem votar num destes nomes. Agradecer a todas as pessoas que passaram lá em casa. Vemo-nos na próxima temporada. E já sabes, carrega like, subscreve, partilha, torna-te membro e carrega no like para nos ajudar a divulgar o nosso conteúdo. Um grande abraço e viva o Sporting! Ao Sporting. Viva o Sporting.